Sou Bob Cringely. 16 anos atrás, quando estava fazendo minha série de televisão, Triumph of the Nerds, entrevistei Steve Jobs. Isso foi em 1995. 10 anos antes, Steve havia deixado a Apple após uma luta desgastante com John Sculley, o diretor executivo que ele tinha trazido para a empresa. No momento da nossa entrevista, Steve estava dirigindo a Next, a empresa de computadores de nicho que ele fundou após sair da Apple. Mal sabíamos que dentro de 18 meses ele venderia a Next para a Apple e 6 meses depois ele estaria comandando o lugar. A forma como as coisas funcionam na televisão, usamos apenas uma parte dessa entrevista na série e por anos pensamos que a entrevista estava perdida para sempre, porque a fita master desapareceu enquanto era enviada de Londres para os Estados Unidos nos anos 1990. Então, há apenas alguns dias, o diretor da série Paul Sen encontrou uma cópia em VHS daquela entrevista na sua garagem. Há muito poucas entrevistas de TV com Steve Jobs e quase nenhuma boa. Elas raramente mostram o carisma, a franqueza e a visão que esta entrevista mostra. E assim, para homenagear um homem incrível, aqui está essa entrevista na íntegra. A maior parte disso nunca foi vista antes. Então, como você se envolveu com computadores pessoais? Eu encontrei meu primeiro computador quando tinha cerca de 10 ou 11 anos. E é difícil lembrar daquela época. Mas eu sou um fóssil antigo agora. Sou um fóssil antigo. Então, quando eu tinha 10 ou 11 anos, isso foi há cerca de 30 anos e ninguém tinha visto um computador. Na medida em que as pessoas tinham visto nos filmes, e eram essas grandes caixas com zumbidos, por alguma razão, concentravam-se nos drives de fita, como sendo o ícone do que era o computador, ou luzes piscando de alguma forma. E então ninguém nunca tinha visto um. Eram coisas muito misteriosas, muito poderosas que faziam algo nos bastidores. E então veio um realmente ter a chance de usar um, era um verdadeiro privilégio naquela época. E eu entrei na NASA, no Ames Research Center aqui, e usei um terminal de compartilhamento de tempo. Então eu não vi realmente o computador, mas vi um terminal de compartilhamento de tempo. E naqueles dias, de novo, é difícil lembrar quão primitivo era. Não existia nada como um computador com uma tela de videográfica. Era literalmente uma impressora. Era uma impressora, teletipo, com um teclado nela. Então, você digitava esses comandos e depois aguardava por um tempo. Então a máquina fazia e dizia algo. Mas mesmo com isso ainda era notável, especialmente para uma criança de 10 anos, que você poderia escrever um programa em BASIC, digamos, ou Fortran, e na verdade essa máquina meio que pegaria a sua ideia e ele meio que executava a sua ideia e te dava alguns resultados de volta. E se fossem os resultados que você previu, seu programa realmente funcionou. Foi uma experiência incrivelmente emocionante. Então eu fiquei muito cativado por um computador. E um computador para mim ainda era um pouco misterioso porque estava na outra ponta deste fio. E eu nunca tinha realmente visto o computador em si. E então eu fiz visitas a computadores depois disso. E vi o interior deles. E então eu era parte deste grupo na Hewlett Packard. Eu quando tinha 12 anos liguei. Bill Hewlett, que morava na Hewlett Packard na época. E novamente, isso me data, mas não existia algo como um número de telefone não listado naquela época. Então eu simplesmente pude olhar no livro e procurar o nome dele. E ele atendeu o telefone e eu disse: Oi, meu nome é Steve Jobs. Você não me conhece, mas eu tenho 12 anos e estou construindo um contador de frequência e gostaria de algumas peças sobressalentes. E então ele conversou comigo por cerca de 20 minutos. Nunca vou esquecer enquanto viver. E ele me deu as peças, mas também me deu um emprego na Hewlett Packard naquele verão. E eu tinha 12 anos. E isso realmente teve uma influência notável em mim. A Hewlett Packard foi realmente a única empresa que eu já tinha visto na minha vida naquela idade. E isso formou minha visão do que era uma empresa e de como tratavam bem seus funcionários. E, sabe, naquela época, quero dizer, eles não sabiam sobre colesterol naquela época, mas naquela época costumavam trazer um carrinho cheio de donuts e café às 10 horas da manhã todos os dias e fazíamos uma pausa para café e donuts e coisas pequenas assim. Era claro que a empresa a empresa reconheceu que seu verdadeiro valor eram seus funcionários. Então, de qualquer forma, as coisas levaram a coisas com a Hewlett Packard. E eu comecei a ir aos laboratórios de pesquisa deles em Palo Alto toda terça-feira à noite com um pequeno grupo de pessoas para encontrar alguns de seus pesquisadores e tal, e vi o primeiro computador de mesa já feito, que era o Hewlett Packard 900 e 100. Foi aproximadamente do tamanho de uma mala, mas tinha na verdade um pequeno mostrador de tubo de raios catódicos e era completamente autônomo. Wired.
não tinha nada escondido em algum lugar. E eu me apaixonei por ele. E você podia programá-lo em Basic e APL. E eu simplesmente por horas, sabe, pegava uma carona até a Hewlett Packard e ficava em volta daquela máquina escrevendo programas para ela. E assim foram os primeiros dias. E conheci Steve Wozniak por volta dessa época também, talvez um pouco antes, quando eu tinha cerca de 14, 15 anos. Nós nos demos bem imediatamente. Ele foi a primeira pessoa que conheci que sabia mais sobre eletrônica do que eu. E então eu gostei muito dele. E ele era talvez 5 anos mais velho do que eu. Ele tinha ido para a faculdade e foi expulso por fazer pegadinhas e estava morando com os pais e indo aos diretores da faculdade comunitária local. Nos tornamos amigos rapidamente e começamos a fazer projetos juntos. Nós lemos sobre a história na revista Esquire sobre este cara chamado Captain Crunch, que supostamente podia fazer chamadas telefônicas gratuitas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, tenho certeza. E novamente, ficamos cativados. Como alguém poderia fazer isso? E pensávamos que devia ser uma farsa. E começamos a procurar nas bibliotecas, procurando os tons secretos que permitiriam fazer isso. E aconteceu que estávamos no Stanford Linear Accelerator Center uma noite. E lá no fundo da biblioteca técnica deles, bem na última estante, no canto inferior, encontramos um jornal técnico da AT&T que explicava... coisa toda. E esse é outro momento que nunca esquecerei. Quando vimos esse jornal, pensamos, meu Deus, é tudo real. E então decidimos construir um dispositivo para criar esses tons. E a forma como funcionava era, sabe, quando você fazia uma chamada de longa distância, costumava ouvir. Eram tons que soavam como os tons de discagem que você podia fazer no seu telefone. Mas eram frequências diferentes, então você não podia reproduzi-los. Descobriu-se que esse era o sinal de um computador de telefone para outro, controlando os computadores na rede. E a AT&T cometeu um erro fatal quando projetaram o original. Rede telefônica digital, foi que eles colocaram a sinalização de computador para computador na mesma faixa que sua voz. O que significava que, se você pudesse fazer esses mesmos sinais, poderia colocá-los direto através do telefone. E literalmente, a AT&T inteira. A rede telefônica internacional pensaria que você era um computador da AT&T. Então, após 3 semanas, finalmente construímos uma caixa como esta que funcionava. E eu lembro que a primeira ligação que fizemos foi para Los Angeles. Um dos parentes do Oz lá em Pasadena. Discamos o número errado. Mas acordamos um cara no meio da noite e estávamos gritando com ele, tipo, você não entende que fizemos essa ligação de graça? E essa pessoa não apreciou isso. Mas foi maravilhoso. E construímos essas caixinhas para fazer blue boxing, como era chamado. E colocamos uma latinha no fundo delas. Nosso logotipo era, ele tem um mundo inteiro nas mãos. E funcionaram. Nós construímos a melhor blue box do mundo. Era tudo digital, sem ajustes. E, então, você podia ir a um telefone público e você podia, você sabe, levar uma linha até White Plains e depois pegar um satélite para a Europa e então ir para a Turquia, pegar um cabo de volta para Atlanta, sabe? E você podia dar a volta ao mundo, 5 ou 6 vezes, porque nós aprendemos todos os códigos para acessar os satélites e tal. E então você podia ligar para o telefone público ao lado e assim você gritava no telefone e depois de 1 minuto saía no outro telefone. Era milagroso. E você pode perguntar, bem, o que há de tão interessante nisso? O interessante é que éramos jovens. E o que aprendemos foi que poderíamos construir algo. Nós mesmos que poderíamos controlar infraestruturas no valor de bilhões de dólares no mundo. Foi o que aprendemos, foi que nós... 2. Você sabe, poderíamos nós sabemos. construir uma coisinha que pudesse controlar. Uma coisa gigante. E isso foi uma lição incrível. Não acho que teria existido um computador Apple se não tivesse havido Blue Boxing. A esposa disse que você chamou as pessoas. Bem, ligamos para o Papa, ele fingiu ser Henry Kissinger e conseguimos o número do Vaticano e ligamos para o Papa e eles começaram a acordar pessoas na hierarquia, você sabe, não sei, cardeais e isso e aquilo e eles realmente enviaram alguém para acordar o Papa quando finalmente começamos a rir e eles perceberam que não éramos. Henry Kissinger. E assim nunca conseguimos falar com o Papa. Mas foi muito engraçado. Personal computers? What sparked that? Necessidade
No sentido de que havia computadores de tempo compartilhado disponíveis e havia uma empresa de tempo compartilhada em Mountain View que nos permitia usar tempo gratuito. Então, mas precisávamos de um terminal e não podíamos comprar um. Então nós projetamos e construímos um. E essa foi a primeira coisa que fizemos. Construímos esse terminal. E assim, o que um Apple Pen era realmente uma extensão deste terminal, colocando um microprocessador na parte de trás. É isso que era. Era realmente 2 projetos separados juntos. Primeiro nós construímos o terminal e depois construímos o Apple AI. E nós realmente o construímos para nós mesmos. Porque não podíamos pagar para comprar qualquer coisa. E nós catávamos peças aqui e ali. E coisas assim. E nós construímos tudo isso à mão. Quer dizer, saiu 40 a 80 horas para construir um. E eles sempre estavam quebrando porque tinha todos esses fiozinhos pequenos e... Então acabou que muitos dos nossos amigos queriam construí-los também. E embora eles pudessem recolher a maioria das peças também, eles não tinham o tipo de habilidades para construí-las que nós tínhamos adquirido, treinando-nos através de construí-las. E assim acabamos ajudando-os a construir a maioria de seus computadores. E isso estava realmente ocupando todo o nosso tempo. E pensamos, se pudéssemos fazer o que chama de placa de circuito impresso, que é uma peça de fibra de vidro, com cobre em ambos os lados, que é gravada para formar os fios, para que você pudesse construir um computador. Você poderia construir uma Apple em algumas horas em vez de 40 horas. Se pudéssemos... Todos eles, então todos são vendê-los para falsos. todos os nossos amigos por, tanto quanto nos custou para fazê-los e recuperar nosso dinheiro. E todo mundo ficaria feliz e diríamos, podemos ter uma vida novamente. Então, fizemos isso. Eu vendi minha Kombi e o Steve vendeu a calculadora dele e conseguimos dinheiro suficiente para pagar um amigo nosso para fazer a arte de um circuito impresso. E fizemos alguns circuitos impressos e vendemos alguns para nossos amigos. E eu estava tentando vender o resto deles para que pudéssemos recuperar a nossa Kombi e calculadora. E entrei na primeira loja de computadores do mundo, que era a Byte Shop de Mountain View, acho, na El Camino. Ele se metamorfoseou em uma livraria para adultos alguns anos depois. Mas neste ponto, era o Byte Shop. E ele, a pessoa que o administrava, acho que seu nome era Paul Terrell, disse, eu vou levar 50 desses. Eu disse, isso é ótimo. Ele disse, mas eu quero eles completamente montados. Nunca tínhamos pensado nisso antes. Então nós começamos a discutir essa ideia. Pensamos, por que não? Por que não tentar? E assim passei os dias seguintes ao telefone conversando com distribuidores de peças eletrônicas. Não sabíamos o que estávamos fazendo. E dissemos, olhem, aqui estão as peças que precisamos. Achamos que compraríamos 100 conjuntos de peças, montaríamos 50. Venderíamos para a Byte Shop pelo dobro do custo de produção, pagando assim todos os 100. E então teríamos 50 sobrando e poderíamos obter nossos lucros vendendo esses. Então, começamos esses distribuidores a nos fornecerem as peças com crédito de 30 dias. Não fazíamos ideia do que isso significava, 30 dias. Claro, assina aqui. E assim tínhamos 30 dias para pagá-los. E então compramos as peças, construímos os produtos e vendemos 50 deles para a Byte Shop em Palo Alto. E recebemos o pagamento em 29 dias. E depois fomos pagar as pessoas das peças e assim, estava o negócio. Mas tivemos a clássica crise de redação do lucro marxista, pois nosso lucro não estava em uma moeda líquida, nosso lucro estava em 50 computadores parados no canto. Então, de repente, precisamos pensar, como vamos realizar nosso lucro? E então começamos a pensar sobre distribuição. Existem outras lojas de computadores. E começamos a ligar para as outras lojas de computadores que tínhamos ouvido falar pelo país e simplesmente começamos a entrar no negócio. Dessa forma. A terceira figura-chave na criação da Apple foi o ex-executivo da Intel, Mike Markula. Perguntei ao Steve como ele se juntou. Estávamos projetando o Apple II e realmente tínhamos algumas ambições bem maiores para o Apple II. As ambições do Oz eram adicionar gráficos coloridos. Minha ambição era muito claro para mim que, enquanto havia muitos entusiastas de hardware que podiam montar seus próprios computadores, ou pelo menos pegar nossa placa e adicionar os transformadores para a fonte de alimentação, o gabinete e o teclado, e ir buscar, etc. Ir buscar o resto das coisas para cada um desses, havia 1000 pessoas que não podiam fazer isso, mas queriam mexer com programação. Hobbyistas de software, assim como eu fui quando tinha, 10 anos, descobrindo aquele computador. E então meu sonho para o Apple II era vender o primeiro computador realmente embalado, computador pessoal embalado, onde você não precisasse ser um hobbyista de hardware. E assim, combinando ambos os sonhos, na verdade projetamos o produto.
E eu encontrei um designer e projetamos a embalagem. Empurrando e tudo. E queríamos fazê-lo de plástico. E tínhamos tudo pronto para começar, mas precisávamos de dinheiro para fabricar o molde do invólucro e coisas assim. Precisávamos de algumas centenas de milhares de dólares. E isso estava muito além dos nossos meios. Então fui procurar algum capital de risco e, encontrei um capitalista de risco chamado Van Valen. Veio até a garagem e depois disse que eu parecia um renegado da raça humana. Essa foi a famosa citação dele. E ele disse que não estava disposto a investir em nós, mas ele recomendou algumas pessoas que talvez estivessem, e uma delas era Mike Markle. Então eu liguei para Mike. Mike veio... E Mike tinha se aposentado com cerca de 30 ou 31 anos da Intel. Ele era gerente de produto lá e conseguiu um pouco de ações. E, ganhou como $1 milhão em opções de ações. Porque naquela época era bastante dinheiro. E ele tinha estado investindo em negócio de petróleo e gás e meio que ficando em casa, fazendo esse tipo de coisa. E ele, eu acho que estava meio inquieto para voltar a fazer alguma coisa. E Mike e eu nos demos muito bem. Então Mike disse, ok, eu vou investir. Depois de algumas semanas eu disse, não queremos o seu dinheiro, queremos você. Então convencemos o Mike a se juntar a nós como um parceiro igual. E assim Mike colocou algum dinheiro, e Mike colocou a si mesmo, e nós três partimos e pegamos este design que estava praticamente concluído com o Apple II, aperfeiçoamos O locutor... e o anunciamos. Alguns meses depois, na West Coast Computer Fair. Como foi isso? Foi ótimo. Nós conseguimos o melhor, quero dizer, isso é, a West Coast Computer Fair era pequena. Naquela época, mas para nós era muito grande. E assim, tínhamos um stand fantástico lá. Tínhamos uma televisão de projeção mostrando o Apple II e exibindo seus gráficos, que hoje parecem muito rudimentares, mas naquela época eram de longe os gráficos mais avançados em um computador pessoal. E eu acho que, você sabe, minha lembrança é que roubamos a cena. E muitos revendedores e distribuidores começaram a se alinhar e estávamos prontos para começar. Quantos anos você tinha? 20. 21. Sim. Você tem 21 anos. É um grande sucesso. Você sabe. Você fez isso meio que na cara e na coragem. Você não tem nenhuma formação específica nisso. Como você aprende a administrar uma empresa? Sabe, ao longo dos anos nos negócios, descobri algo, que era eu sempre perguntar por que você faz as coisas. E as respostas que você invariavelmente obtém são, é assim que se faz. Ninguém sabe por que faz o que faz. Ninguém pensa nas coisas muito profundamente nos negócios. Isso foi o que eu descobri. Vou te dar um exemplo. Quando estávamos construindo nossos Apple Brain na garagem, sabíamos exatamente quanto custavam. Quando chegamos a uma fábrica nos dias do Apple II, a contabilidade tinha essa noção de um custo padrão, onde você meio que definia um custo padrão. E, no final de um trimestre, ajustava com uma variação. E eu continuei perguntando, por que fazemos isso? E a resposta era, bem, é assim que se faz. E após cerca de 6 meses investigando isso, percebi que a razão pela qual você faz isso é porque você realmente não tem controles bons o suficiente para saber quanto custa. Então você adivinha e depois corrige a sua adivinhação no final do trimestre. E a razão pela qual você não sabe quanto custa é porque seus sistemas de informação não são bons o suficiente. Então, mas ninguém disse isso dessa forma. E assim, mais tarde, quando projetamos essa fábrica automatizada para a Macintosh, conseguimos nos livrar de muitos desses conceitos antiquados. E saber exatamente o custo de algo até o segundo. Então, nos negócios, muitas coisas são, eu chamo de folclore. Elas são feitas porque foram feitas ontem e no dia anterior. E o que isso significa é que, se você estiver disposto a fazer muitas perguntas e pensar sobre as coisas e trabalhar muito, você pode aprender sobre negócios bem rápido. Não é a coisa mais difícil do mundo. Não é ciência de foguetes. Entrar em contato com esses computadores, inventá-los e, antes disso, trabalhar no HP 9100. Você sabe, falamos sobre escrever programas. Que tipo de programas? O que as pessoas realmente fazem com essas coisas? Veja, o que fizemos com eles... Bem, vou te dar um exemplo simples. Quando estávamos projetando o nosso Blue Box, nós escrevemos muitos programas personalizados para nos ajudar a projetá-lo. Sabe? E para
fazer muito do trabalho pesado para nós, em termos de calcular frequências principais com subdivisores, para conseguir outras frequências e coisas desse tipo. Nós usamos bastante o computador e para calcular, sabe, quanta ar nós obteríamos e as frequências e quanto poderia ser tolerado. Então usávamos em nosso trabalho, mas muito mais importante. Não tinha nada a ver com usá-los para algo prático. Tinha a ver com usá-los. Ser um espelho do seu processo de pensamento, para realmente aprender a pensar. Em outras palavras, acho que o maior valor de aprender a... Eu acho que todos neste país deveriam aprender a programar um computador. Você deve aprender uma linguagem de programação porque isso ensina você a pensar. É como ir para a faculdade de Direito. Não acho que alguém deva ser advogado, mas acho que ir para a faculdade de Direito seria útil porque ensina você a pensar de uma certa maneira, da mesma forma que a programação ensina você, de uma maneira um pouco diferente, a pensar. E assim eu vejo a ciência da computação como uma arte liberal. Deveria ser algo que todo mundo aprendesse. Sabe? Tirar um ano da sua vida, um dos cursos que fazem é, você sabe, aprender a programar. Sim, mas eu aprendi APL. O que você sabe, obviamente, é parte da razão pela qual estou passando pela vida meio de lado. Foi algo em que você olha para trás e considera uma experiência enriquecedora que te ensinou a pensar de uma maneira diferente ou não? Não isso particularmente. Certo. Não. Outras linguagens talvez mais. Sim, mas eu comecei com APL. Então, quero dizer, obviamente o Apple II foi um sucesso incrível. Sim, incrivelmente mesmo. E a empresa cresceu como nunca e eventualmente abriu capital. E... Vocês ficaram muito ricos. Como é ficar rico? É muito interessante. Eu valia cerca de mais de $1 milhão quando eu tinha 23 anos. E mais de $10 milhões quando eu tinha 24 anos. E mais de $100 milhões quando eu tinha 25 anos. E não foi tão importante. Porque eu nunca fiz isso pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro é uma coisa maravilhosa, porque te permite fazer coisas. Te permite investir em ideias que não têm um retorno a curto prazo e coisas assim. Mas, especialmente naquele momento da minha vida, não era a coisa mais importante. A coisa mais importante era a empresa, as pessoas, os produtos que estávamos fazendo, o que iríamos possibilitar que as pessoas fizessem com esses produtos. Então, eu não pensava muito nisso. Sabe, eu nunca vendi nenhuma ação. E apenas realmente acreditava que a empresa iria se sair muito bem a longo prazo. Central para o desenvolvimento do computador pessoal foi o trabalho pioneiro realizado no Centro de Pesquisa de Palo Alto da Xerox, que Steve visitou pela primeira vez em 1979. Tive 3 ou 4 pessoas que continuavam me incomodando, dizendo que eu devia ir até a Xerox Park e ver o que eles estavam fazendo. Então eu finalmente fui. Eu fui até lá e eles foram muito gentis e me mostraram no que estavam trabalhando e me mostraram realmente 3 coisas. Mas eu fiquei tão impressionado com o primeiro que nem consegui realmente ver os outros 2. Uma das coisas que eles me mostraram foi a programação orientada a objetos. Eles me mostraram isso, mas eu nem percebi. A outra coisa que me mostraram foi realmente um sistema de computadores em rede. Eles tinham mais de 100 computadores alto, todos em rede, usando e-mail, etc. Eu nem percebi isso. Daí eu fiquei tão deslumbrado pela primeira coisa que eles me mostraram, que era a interface gráfica de usuário. Achei que era a melhor coisa que já tinha visto na minha vida. Lembre-se, era muito falho. O que vimos estava incompleto. Eles tinham cometido vários erros, mas não sabíamos disso na época. E ainda assim, eles tinham a semente da ideia lá. E tinham feito isso muito bem. E? Dentro de, 10 minutos, ficou óbvio para mim que todos os computadores funcionariam assim um dia. Era óbvio. Quero dizer, você poderia discutir sobre quantos anos isso levaria, poderia discutir sobre quem seriam os vencedores e os perdedores, mas não poderia discutir sobre a inevitabilidade disso. Era tão óbvio. Você teria sentido o mesmo se estivesse lá. Você sabe, essas são as palavras exatas que Paul Allen usou. Sim, estava óbvio. Mas houve duas visitas. Você viu, então? Trouxe algumas pessoas de volta? Sim, com você. O que aconteceu da próxima vez? Eles te fizeram esperar um pouco. Não? Bem, Adele Goldberg diz o contrário. Bem, ela fez a demo quando o grupo voltou e ela disse que discutiu contra isso por 3 horas. E eles levaram você a outros lugares e mostraram outras coisas enquanto ela discutia você comigo. Quer dizer que eles estavam relutantes em nos mostrar... Ela estava. A demonstração?
Ah, ok. certo. Ah, Então eu não eles eram faço muito ideia. habilidosos. Eu não me lembro disso. Não que você quisesse dizer outra coisa. Sim. Mas eles nos mostraram. Então, é bom que eles nos mostraram, porque a tecnologia falhou e queimou na Xerox e eles costumavam chamar o... Por que não? Eu estava só... Por quê? Sim, por quê? Eu realmente pensei muito sobre isso. E eu aprendi mais sobre isso com o John Sculley mais tarde. E eu acho que entendo isso agora muito bem. O que acontece é, como com o John Sculley, o John veio da PepsiCo. E eles, no máximo, mudavam o seu produto. Você sabe. Uma vez a cada 10 anos. Quero dizer, para eles, um novo produto era como um novo tamanho de garrafa, certo? Então, se você fosse uma pessoa de produto, não poderia mudar muito o rumo dessa empresa. Então, quem influenciou o sucesso da PepsiCo? As pessoas de vendas e marketing. Portanto, foram elas que foram promovidas e, portanto, foram elas que dirigiram a empresa. Bem, Para a PepsiCo, isso poderia ter sido aceitável, mas acontece que a mesma coisa pode acontecer em empresas de tecnologia que obtêm monopólios, como IBM e Xerox. Se você fosse uma pessoa de produto na IBM ou na Xerox, então você faz uma copiadora melhor ou um computador melhor. E daí? Quando você tem uma participação de mercado monopolista, a empresa não é mais bem sucedida. Portanto, as pessoas que podem tornar a empresa mais bem sucedida são as de vendas e marketing. E elas acabam gerindo as empresas. E as pessoas de produto são afastadas dos fóruns de tomada de decisão. E as empresas esquecem o que significa fazer ótimos produtos. Meio que a sensibilidade de produto e o gênio de produto que os levaram a essa posição monopolista se deterioram. Por pessoas que dirigem essas empresas. E não têm noção do que é um bom produto versus um produto ruim. Elas não têm noção do trabalho artesanal necessário para transformar uma boa ideia em um bom produto. E geralmente não têm um sentimento genuíno no coração sobre querer realmente ajudar os clientes. Então foi isso que aconteceu na Xerox. As pessoas no Xerox PARC costumavam chamar as pessoas que dirigiam a Xerox de toner heads. E eles apenas tinham. E esses caras de toner vinham ao Xerox PARC e simplesmente não faziam ideia e do que para o estavam vendo. nosso público tônico? Ok. Toner. Toner é o que você coloca em uma copiadora. Sim, você sabe o toner que você adiciona? Para uma copiadora industrial. A substância preta. A substância preta, sim. Basicamente, eles eram cabeças de copiadora que simplesmente não tinham ideia sobre um computador ou o que ele podia fazer. E assim, eles simplesmente agarraram a derrota da maior vitória na indústria de computadores. A Xerox poderia ter possuído toda a indústria de computadores hoje. Poderia ter sido, uma empresa 10 vezes maior. Poderia ter sido a IBM. Poderia ter sido a IBM dos anos 90. Poderia ter sido a Microsoft dos anos 90. Então, mas de qualquer forma, isso é tudo história antiga. Não importa mais. Quando a IBM entrou no mercado, isso foi algo intimidador para você na Apple. Você sabe, uma empresa de $1 bilhão. E aqui estava a IBM, naquela época provavelmente uma empresa de cerca de 30 e poucos bilhões de dólares entrando no mercado. Claro que foi. Foi muito assustador. Nós cometemos um grande erro. Bianca. O primeiro produto foi terrível. Foi realmente ruim. E cometemos um erro de não perceber que muitas outras pessoas tinham um grande interesse em ajudar a IBM a melhorar. Então, se tivesse dependido apenas da IBM, eles teriam falhado e quebrado. Mas a IBM teve, eu acho, um gênio em sua abordagem, que foi fazer com que muitas outras pessoas tivessem um interesse em seu sucesso. E isso o salvou no final. Então você voltou de visitar o Xerox PARC com uma visão. E como você implementou a visão? Bem, reuni nossos melhores funcionários e comecei a colocá-los para trabalhar nisso. O problema era que tínhamos contratado um monte de pessoas da Hewlett-Packard. Eles não entenderam essa ideia. Eles não a entenderam. Eu lembro de ter discussões dramáticas com algumas dessas pessoas que achavam que a coisa mais legal na interface de usuário eram as teclas de função na parte inferior da tela. Eles não tinham noção de fontes proporcionalmente espaçadas, nem noção de um mouse. Na verdade, lembro-me de discutir com essas pessoas, elas gritando comigo, que levaria 5 anos para projetar um mouse e custaria $300 para construir. E eu finalmente me cansei. Eu simplesmente saí e encontrei um design de David Kelly. E pedi para ele me projetar um mouse e no meio disso tínhamos um mouse que podíamos construir por $15, que era fenomenalmente confiável. Então, descobri que... De certa forma, a Apple não tinha o calibre de pessoas que era necessário
para abraçar essa ideia de muitas maneiras. E havia uma equipe central que fez, mas havia uma equipe maior que a maioria tinha, principalmente tinha vindo da Hewlett-Packard, que não tinha ideia. Bem, torna-se essa questão de profissionalismo. Tem um lado sombrio e um lado claro, não tem? Bem, não, sabe o que é? Não é escuro e claro. É que as pessoas ficam confusas, as empresas ficam confusas. Quando começam a ficar maiores, eles querem replicar o sucesso inicial deles. E muitos pensam, bem, de alguma forma, há uma magia no processo de como esse sucesso foi criado. Então, começam a tentar institucionalizar o processo em toda a empresa e antes de muito tempo, as pessoas ficam muito confusas, achando que o processo é o conteúdo. Esse é, em última análise, o declínio da IBM. A IBM tem as melhores pessoas de processos do mundo. Elas apenas esqueceram do conteúdo. E isso E o que aconteceu um pouco na Apple também? Muitas pessoas que são ótimas em processo de gestão simplesmente não tinham ideia do conteúdo. E na minha carreira, descobri que as melhores pessoas, você sabe, são aqueles que realmente entendem o conteúdo e são difíceis de gerenciar, sabe? Mas você tolera isso porque eles são ótimos no conteúdo. E é isso que faz produtos excelentes. Não é o processo, é o conteúdo. Bem, então resolvemos tivemos esse problema pouco na Apple. E esse problema eventualmente resultou no Lisa, que teve seus momentos de brilhantismo. De certa forma, estava muito à frente de seu tempo, mas não havia suficiente compreensão fundamental do conteúdo. A Apple se afastou demais de suas raízes. Para Hewlett, esses caras da Hewlett-Packard, $10 mil era barato. Para o nosso mercado, para os nossos canais de distribuição, $10 mil era impossível. Então produzimos um produto que não se encaixava de maneira nenhuma na cultura da nossa empresa, na imagem da nossa empresa, nos canais de distribuição da nossa empresa, para os nossos clientes atuais. Nenhum deles podia pagar por um produto assim. E ele falhou. Agora, você e John Couch lutaram pela liderança do... Isso mesmo. Bem, Como eu pensei isso aconteceu? Que a Lisa estava em sérios apuros. Eu pensei que a Lisa estava indo nessa direção muito ruim, como acabei de descrever. E não consegui convencer pessoas suficientes e a alta gestão da Apple de que esse era o caso. E administramos o lugar como uma equipe na maior parte do tempo, então eu perdi. E naquele momento, sabe, eu pensei muito por alguns meses, mas não foi muito tempo depois que realmente me ocorreu que se não fizéssemos algo aqui, o Apple Door estava ficando sem gás e precisávamos fazer algo com essa tecnologia rapidamente, ou então a Apple poderia deixar de existir como a empresa que era. Então, eu formei uma pequena equipe para fazer o Macintosh e, você sabe, estávamos em uma missão divina, você sabe, para salvar a Apple. Ninguém mais pensava assim, mas acabou que estávamos certos. E à medida que evoluímos o Mac, ficou muito claro que isso também era uma forma de reinventar a Apple. Nós reinventamos tudo, reinventamos a fabricação. Eu provavelmente visitei 80 fábricas automatizadas no Japão e construímos a primeira fábrica de computadores automatizada do mundo, na Califórnia aqui. Então adotamos o microprocessador 68.000 que a Lisa tinha. Negociamos um preço que era 1/5 do que a Lisa ia pagar por ele, porque íamos usá-lo em volume muito maior e realmente começamos a projetar esse produto que poderia ser vendido por $1.000, chamado o Macintosh. E nós não conseguimos, nós poderíamos ter vendido por $2.000, embora nós lançamos por 2.500. E você sabe, passamos 4 anos da nossa vida fazendo isso. Construímos o produto, construímos a fábrica automatizada, a máquina para construir a máquina. Construímos um sistema de distribuição completamente novo. Criamos uma abordagem de marketing completamente diferente. E Sim, acho que funcionou muito bem. Você motivou esta equipe. Quero dizer, você teve que guiá-los. Tivemos que formar uma equipe. Nós montamos uma equipe. Motivá-la, guiá-los, lidar com eles. Você sabe. Nós entrevistamos muitas e muitas pessoas da equipe do Macintosh. Bom, sabe, o que continua emergindo é a sua paixão, sua visão. E sabe, como você organiza suas prioridades ali. O que é importante para você no desenvolvimento de um produto?
Você sabe, uma das coisas que realmente prejudicou a Apple foi que depois que eu saí, John Sculley contraiu uma doença muito séria. E essa doença eu já vi outras pessoas pegarem também. É a doença de pensar que uma ideia realmente ótima é 90% do trabalho. E que se você apenas contar para todas essas outras pessoas, sabe, aqui está essa grande ideia, então é claro que elas podem ir e realizá-la. E o problema com isso é que há uma quantidade tremenda de habilidade entre uma ótima ideia e um ótimo produto. E à medida que você evolui essa grande ideia, ela muda e cresce, nunca sai como começou, porque você aprende muito mais ao entrar nas sutilezas dela. E você também descobre há enormes compromissos que você tem que fazer. Quero dizer, sabe, há certas coisas que você não consegue fazer os elétrons fazerem. Há certas coisas que você não consegue fazer o plástico fazer ou o vidro fazer. E quando você entra, ou fábricas fazerem, ou robôs fazerem. E quando você se envolve em todas essas coisas, projetar um produto é manter 5.000 coisas na sua mente, esses conceitos, e encaixá-los todos juntos, de certa forma, continuar tentando encaixá-los de novas e diferentes maneiras para conseguir o que você quer. E todos os dias você descobre algo novo, que é um novo problema ou uma nova oportunidade para encaixar essas coisas de maneira um pouco diferente. E é esse processo que é a mágica. E então tivemos muitas ótimas ideias quando começamos, mas o que eu sempre senti é que uma equipe de pessoas fazendo algo em que realmente acreditam é como quando eu era uma criança, havia um homem viúvo que morava na mesma rua e ele tinha seus 80 anos. Ele tem uma aparência um pouco assustadora e eu passei a conhecê-lo um pouco. Acho que ele pode ter me pago para cortar, aparar o gramado ou algo assim. E um dia ele disse, venha para minha garagem, quero te mostrar algo. E ele tirou este velho tambor de rochas empoeirado. E era um motor e uma lata de café e uma pequena, sabe, correia entre eles. E ele disse, né, venha comigo. Fomos para os fundos e pegamos apenas algumas pedras comuns e velhas. E nós colocamos elas na lata com um pouco de líquido e um pouco de pó de granalha. E fechamos a lata e ele ligou o motor. Ele disse, volte amanhã. E a lata dele fazia uma barulheira enquanto as pedras giravam. E eu voltei no dia seguinte. E nós abrimos a lata e tiramos essas incríveis pedras polidas e bonitas. As mesmas pedras comuns que tinham entrado. Através do atrito entre si, dessa forma, criando um pouco de fricção, criando um pouco de ruído, surgiram essas belas pedras polidas. E isso sempre foi, na minha mente, minha metáfora para uma equipe trabalhando arduamente em algo pelo qual são apaixonados, é que é através da equipe, através desse grupo de pessoas incrivelmente talentosas, esbarrando uns nos outros, discutindo, brigando às vezes, fazendo algum barulho e trabalhando juntos, eles se poliram mutuamente e poliram as ideias, e o que sai são essas pedras realmente bonitas, sim. Então, é difícil de explicar, e certamente não é o resultado de uma pessoa só. Quero dizer, as pessoas gostam de símbolos, então sou o símbolo de certas coisas, mas foi realmente um esforço de equipe no Mac. Agora, na minha vida, eu observei algo bem cedo, na Apple, que eu não sabia como explicar isso na época, mas pensei muito sobre isso desde então. A maioria das coisas na vida, a faixa dinâmica entre o médio e o melhor é no máximo de 2:1, certo? Tipo, se você for à cidade de Nova York e conseguir um motorista de táxi mediano versus o melhor motorista de táxi, sabe, provavelmente vai chegar ao seu destino com o melhor motorista de táxi, talvez 30% mais rápido. Mobile, sabe, qual é a diferença entre o mediano e o melhor, talvez, não sei, 20%. O melhor CD player e um CD player mediano, não sei, 20%. Então 2:1 é um alcance dinâmico muito, muito grande na maioria das coisas da vida. Em software. E costumava ser assim no hardware também. A diferença entre o mediano e o melhor é de 50:1, talvez 100:1. Fácil, certo? Sim. Poucas coisas na vida são assim, mas em que eu tive a sorte de passar minha vida é assim.
E então, eu construí muito do meu sucesso, encontrar essas pessoas verdadeiramente talentosas e não se contentar com jogadores de nível B e C, mas realmente buscar os jogadores de nível A. E eu descobri algo. Descobri que quando você reúne jogadores de nível A suficientes, quando você faz o incrível trabalho de encontrar, você sabe, 5 desses jogadores de nível A, eles realmente gostam de trabalhar juntos porque nunca tiveram a chance de fazer isso antes. E eles não querem trabalhar com jogadores B e C, e por isso torna-se um processo de autorregulação, e eles só querem contratar mais jogadores A. E assim você constrói esses núcleos de jogadores A, e isso se propaga. E era assim que a equipe do Mac era. Todos eles eram jogadores A. Essas eram pessoas extraordinariamente talentosas, então... Mas há também pessoas que agora dizem que não têm mais energia para trabalhar para você. Eu acho que se você conversar com muitas pessoas da equipe do Mac, elas vão te dizer que foi o mais difícil que já trabalharam na vida delas. Algumas vão te dizer que foi, sabe, o mais feliz que já foram na vida. Mas eu acho que todas elas vão te dizer, certamente, que foi uma das experiências mais intensas e valorizadas que jamais terão na vida. Sim, fizeram. Então... você sabe, algumas dessas coisas não são sustentáveis para algumas pessoas. O que significa quando você diz a alguém que o trabalho deles é uma porcaria? Geralmente significa que o trabalho deles é uma porcaria. Às vezes significa que eu acho que o seu trabalho é uma porcaria e eu estou errado. Mas, geralmente significa que o trabalho deles não é nem de perto bom o suficiente. Eu tenho esta ótima citação de Bill Atkinson que diz: quando você diz que o trabalho de alguém é uma merda, você realmente quer dizer, eu não entendo muito bem. Poderia me explicar? Não, isso geralmente não é o que eu quis dizer. Sabe? Quando você consegue pessoas realmente boas, eles sabem que são realmente bons e você não precisa mimar tanto o ego das pessoas. E o que realmente importa é o trabalho. E todos sabem disso. Isso é tudo que importa, é o trabalho. Então, as pessoas estão sendo contadas para fazer partes específicas do quebra-cabeça. E a coisa mais importante que acho que você pode fazer por alguém que é realmente bom e que é realmente ser contado é apontar a eles quando eles não estão, o trabalho deles não é bom o suficiente e fazer isso de maneira muito clara e articular o porquê, e para colocá-los de volta nos trilhos. E você precisa fazer isso de uma forma que não coloque em questão sua confiança nas habilidades deles, mas deixa pouco espaço para a interpretação que é o trabalho deles, o trabalho que eles fizeram para essa coisa em particular, não é bom o suficiente para apoiar o objetivo da equipe. E isso é uma coisa difícil de fazer. E eu sempre adotei uma abordagem muito direta. Então, e eu acho que se você falar com pessoas que trabalharam comigo, as pessoas realmente boas acharam isso benéfico. Algumas pessoas odiaram, sabe? Mas, E eu também sou uma dessas pessoas que eu não me importo muito com estar certo, sabe? Eu só me preocupo com o sucesso, então você encontrará muitas pessoas que dirão que eu tinha uma opinião muito forte e elas apresentaram evidências contrárias e 5 minutos depois mudei completamente de ideia. Porque eu sou assim, não me importo de estar errado e admito que estou errado muitas vezes. Isso não importa muito para mim. O que importa para mim é que façamos a coisa certa. Então, como e por que a Apple entrou no mercado de editoração eletrônica, que se tornaria o aplicativo revolucionário do Mac? Eu não sei se você sabe disso, mas nós recebemos o primeiro motor de impressora a laser da Canon enviado para os Estados Unidos na Apple e nós o conectamos a um Lisa. Na verdade, criando imagens de páginas antes de qualquer antes da HP. Muito antes da HP, muito antes da Adobe. Mas eu ouvi algumas vezes as pessoas me dizendo: ei, tem esses caras naquela garagem que saíram da Xerox PARC, você deveria ir vê-los. E eu finalmente fui vê-los. E eu vi o que eles estavam fazendo e era melhor do que o que nós estávamos fazendo. E eles iriam ser uma empresa de hardware, eles queriam fabricar impressoras e tudo mais. E então eu convenci a ser uma empresa de software e nós, dentro de 2 ou 3 semanas, cancelamos nosso projeto interno e um monte de gente queria me matar por isso, mas fizemos isso. E
eu fiz um acordo com a Adobe para usar o software deles e compramos 19,9% da Adobe na Apple. Eles precisavam de financiamento, queríamos um pouco de controle e estávamos prontos para começar. E então conseguimos os motores da Canon. Projetamos o primeiro controlador de impressora, a laser, na Apple. E conseguimos o software da Adobe. E lançamos a Laser Writer. E ninguém na empresa queria fazer isso, mas alguns de nós, do grupo Mac, todo mundo achava que uma impressora de $7.000 era loucura. O que eles não entendiam era que você poderia compartilhá-la com o Apple Talk. Quer dizer, eles entendiam intelectualmente, mas não entendiam visceralmente, porque a última coisa realmente cara que tentamos vender foi Lisa. Então, levamos isso adiante, e eu basicamente tive que fazê-lo por cima de alguns cadáveres, mas levamos isso adiante e foi a primeira impressora laser no mercado, como você sabe. E, você sabe, o resto é história. Quando saí da Apple, a Apple era a maior empresa de impressoras medida pela receita no mundo. Bem, perdeu essa distinção para Hewlett Packard, cerca de 3, 4 anos após eu sair, infelizmente. Mas quando saí, era a maior empresa de impressoras. Você imaginou a editoração eletrônica? Foi uma escolha óbvia? Você sabe... Sim. Mas também imaginamos realmente o escritório em rede. E assim, em janeiro de 1995, quando tivemos nossa reunião anual e apresentamos nossos novos produtos, cometi provavelmente o maior erro de marketing da minha carreira. 1985, desculpe. Provavelmente cometi o maior erro de marketing da minha carreira ao anunciar o Macintosh Office, em vez de apenas a publicação desktop. E tínhamos a publicação desktop como um componente principal disso, mas anunciamos um monte de outras coisas também. E acho que deveríamos ter apenas focado na publicação desktop naquela época. Após graves desentendimentos com o CEO da Apple, John Sculley, Steve deixou a empresa em 1985. Conte-nos sobre sua saída da Apple. Foi muito doloroso, nem sei se quero falar sobre isso. O que posso dizer? Contratei a pessoa errada. Isso foi a Sculley? Ele destruiu tudo pelo qual eu tinha trabalhado durante 10 anos. Começando por mim, mas essa não foi a parte mais triste. Eu teria saído da Apple de bom grado se a Apple tivesse se tornado o que eu queria. Ele basicamente entrou em um foguete que estava prestes a sair da base, e o foguete saiu da base e subiu um pouco a cabeça dele. Ele se confundiu e achou que construiu um foguete. E então ele meio que alterou a trajetória deles de forma que era inevitável que fosse colidir com o chão. Bem, sempre foi, na época anterior ao Macintosh. E nos primeiros dias do Macintosh, sempre foi o show do Steve e do John. Sabe, vocês dois eram meio que inseparáveis. Para isso mesmo. quê? Então algo aconteceu para separá-los. O que foi? Isso está correto? Bem, o que aconteceu foi que a indústria entrou em recessão. No final de 1984, as vendas começaram a cair seriamente e John não sabia o que fazer. Ele não fazia ideia. E havia uma lacuna de liderança no topo da Apple. Havia gerentes gerais bastante fortes dirigindo as divisões. Eu estava dirigindo a divisão Macintosh. Alguém mais estava dirigindo a divisão Apple II, etc. Havia alguns problemas com algumas das divisões. Havia uma pessoa dirigindo a divisão de armazenamento que estava completamente fora da realidade. Um monte de coisas que precisavam ser mudadas. Mas todas essas. Os problemas foram colocados em uma panela de pressão por causa dessa contração no mercado e não havia liderança. E João estava em uma situação em que o conselho não estava satisfeito e onde provavelmente ele não permaneceria por muito tempo na empresa. E uma coisa que eu nunca tinha visto sobre John, até aquele momento, foi que ele tinha um incrível instinto de sobrevivência. Alguém uma vez me disse, esse cara não se tornou, você sabe, o presidente da PepsiCo sem esse tipo de instinto. E era verdade. E John decidiu que uma realmente boa pessoa para estar na raiz de todos esses problemas seria eu. E então nós chegamos a um impasse e
John havia cultivado um relacionamento muito próximo com o conselho e eles acreditaram nele. Então foi isso que aconteceu. Havia visões concorrentes para a empresa? Oh, claramente. Bem, não tanto visões concorrentes para a empresa, porque eu não acho que o John tivesse uma visão para a empresa. Bom, acho que eu estou perguntando qual era a sua visão que perdeu neste caso. Não era uma questão de visão, era uma questão de... execução, no sentido de que a crença era de que a Apple precisava de uma liderança muito mais forte para, de certa forma, unir essas várias facções que criamos com as divisões, que o Macintosh era o futuro da Apple, que precisávamos reduzir drasticamente as despesas na área do Apple II, que precisávamos investir muito na área do Macintosh, coisas assim. E a visão de John era que ele deveria continuar sendo o CEO da empresa e qualquer coisa que o ajudasse a fazer isso seria aceitável. Então, eu acho que Você sabe, a eu Apple estava em um estado de paralisia parte no inicial. início de 1985. Naquela época, eu não era capaz, acho, de dirigir a empresa como um todo. Sabe, eu tinha 30 anos e não acho que tinha experiência suficiente para comandar uma empresa de 2 bilhões de dólares. Infelizmente, John também não. Então, de qualquer forma, fui informado de maneira clara que não havia trabalho para mim. Foi realmente trágico. Tibéria. Sim. Teria sido muito mais inteligente da parte da Apple. Você sabe, me deixar trabalhar no próximo. Eu voluntariamente disse, por que não começa uma divisão de pesquisa? E, me dê alguns milhões de dólares por ano e eu vou contratar algumas pessoas realmente ótimas e faremos a próxima grande coisa. E me disseram que não havia oportunidade para isso. Então, e meu escritório foi tirado. Quero dizer, vou ficar muito emocionado se continuarmos falando sobre isso. Então, de qualquer forma, mas isso é irrelevante. Sou apenas uma pessoa e a empresa tinha muito mais pessoas do que eu. Então, isso não é a parte importante. A parte importante foi os valores da Apple, ao longo dos próximos vários anos, foram sistematicamente destruídos. Eu então perguntei a Steve sobre seus pensamentos sobre o estado da Apple. Lembre-se, isso foi em 1995, um ano antes de ele voltar para a Apple. Lembre-se também que quando a Apple comprou a Next um ano após esta entrevista, Steve imediatamente vendeu as ações da Apple que ele recebeu como parte da venda. A Apple está morrendo hoje. A Apple está morrendo de uma morte muito dolorosa. Está em uma trajetória descendente para morrer. E a razão é que, quando eu saí da Apple, nós tínhamos uma vantagem de 10 anos sobre todos os outros na indústria. O Macintosh estava 10 anos à frente. Vimos a Microsoft levar 10 anos para alcançá-lo. Bem, a razão pela qual eles conseguiram alcançá-lo foi porque a Apple ficou parada. Quero dizer, o Macintosh que está sendo enviado hoje é 25% diferente do dia em que saí. Eles gastaram centenas de milhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. Quero dizer, um total de provavelmente 5 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. O que eles conseguiram com isso, eu não sei, mas foi... O que aconteceu foi compreensão de como avançar essas coisas e como criar esses novos produtos de alguma forma evaporou. E eu acho que muitas das boas pessoas permaneceram por um tempo, mas não havia oportunidade de se juntar e fazer isso porque não havia liderança para tal. O que aconteceu com a Apple agora é que eles ficaram para trás em muitos aspectos, certamente em participação de mercado, e mais importante, a sua diferenciação foi erodida pela Microsoft. E o que eles têm agora é sua base instalada, que não está crescendo e que está encolhendo lentamente, mas fornecerá, um bom fluxo de receita por vários anos, mas é uma trajetória de descida que vai apenas seguir assim. Então, é uma pena. E eu realmente não acho que seja reversível neste momento. Não em julho. Bem, e quanto à Microsoft, quero dizer, essa é a gigante agora, certo? E é uma espécie de, Ford LTD indo pro futuro. Definitivamente não é um Cadillac, não é um BMW. É só.
Sabe? O que está acontecendo lá? Como esses caras fazem isso? A órbita da Microsoft foi possibilitada por um propulsor Saturno V chamado IBM. E eu sei que o Bill ficaria chateado comigo por dizer isso, mas claro que era verdade. E muito a crédito de Bill e da Microsoft, eles usaram essa oportunidade fantástica para criar mais oportunidades para si mesmos. A maioria das pessoas não se lembra, mas até 1984, com o Mac, a Microsoft não estava no negócio de aplicações. Era dominado pela Lotus. E a Microsoft fez uma grande aposta ao escrever para o Mac. E eles lançaram aplicações que eram terríveis, mas continuaram tentando e as melhoraram e eventualmente dominaram o mercado de aplicações para Macintosh. E depois usaram um trampolim do Windows para entrar no mercado de PC com essas mesmas aplicações e agora eles dominam as aplicações no espaço de PC também. Então eles têm duas características. Acho que eles são oportunistas muito fortes, e não quero dizer isso de forma negativa. E dois, eles são como os japoneses. Eles simplesmente continuam avançando. Agora, eles conseguiram fazer isso por causa da fonte de receita do acordo com a IBM. Mas mesmo assim, eles aproveitaram ao máximo e eu dou muito crédito a eles por isso. O único problema com a Microsoft é que eles simplesmente não têm bom gosto. Eles não têm absolutamente nenhum gosto e o que isso significa não digo isso de forma insignificante, digo de forma significativa, no sentido de que Eles não pensam em ideias originais e não trazem muita cultura para o seu produto. E você diz, bem, por que isso é importante? Bem, você sabe, fontes proporcionais vêm da tipografia e de livros bonitos. É daí que vem a ideia. Se não fosse pelo Mac, eles nunca teriam isso nos seus produtos. Então, eu acho... Estou triste não pelo sucesso da Microsoft, não tenho problema com o sucesso deles. Eles mereceram o sucesso na maior parte. Tenho um problema com o fato de que eles simplesmente fazem produtos realmente de terceira categoria. Os produtos deles não têm alma. Os produtos deles não têm um tipo de espírito de iluminação. Eles são muito banais. E a parte triste é que a maioria dos clientes também não tem muito desse espírito. Mas a maneira que vamos aumentar nossa espécie é pegar o melhor e espalhar para todos, assim todos crescem com coisas melhores e começam a entender a sutileza dessas coisas melhores. E a Microsoft é como, você sabe, é o McDonald's. Então isso é o que me entristece. Não que a Microsoft tenha vencido, mas que os produtos da Microsoft não demonstrem mais mais perspicácia e mais criatividade. Então, o que você está fazendo sobre isso? Conte-nos sobre a Next. Bem, eu não estou fazendo nada a respeito. Tudo bem. Porque a Next é uma empresa pequena demais para fazer algo sobre isso. Eu estou apenas observando e realmente não há nada que eu possa fazer a respeito. Em seguida falamos sobre a Next, a empresa que Steve estava dirigindo em 1995, que a Apple logo compraria. O software Next se tornaria o coração do Mac na forma do OS X. Você realmente não quer ouvir sobre isso a seguir, quer? Sim, quero. Você quer? Certo. Bem, talvez a melhor coisa, já que não temos muito tempo, seja eu simplesmente te contar o que vem a seguir hoje. Não houve... Claramente, a inovação na indústria de computadores está acontecendo no software agora. Não tem havido uma revolução em como criamos software há muito. Desculpe. Desculpe. A inovação na indústria está no software e nunca houve uma verdadeira revolução em como criamos software. Certamente não nos últimos 20 anos. Na verdade, piorou. Enquanto o Macintosh foi uma revolução para o usuário final, tornando-o mais fácil de usar, foi o oposto para o desenvolvedor. O desenvolvedor pagou o preço e o software ficou muito mais complicado de escrever à medida que se tornava mais fácil de usar para o usuário final. Então,
Software está infiltrando-se em tudo que fazemos hoje em dia. Nos negócios, software é uma das armas competitivas mais poderosas. Quero dizer, a guerra de negócios mais bem sucedida foi Friends and Family da MCI nos últimos 10 anos. E o que foi isso? Foi uma ideia brilhante e foi software de faturamento personalizado. A AT&T não respondeu por 18 meses, cedendo bilhões de dólares em participação de mercado para a MCI. Não porque fossem estúpidos, mas porque não conseguiram concluir o software de faturamento. Então, de maneiras assim e de maneiras menores, o software está se tornando uma força incrível neste mundo para proporcionar novos bens e serviços às pessoas, seja pela internet ou, o que for. O software vai ser um grande facilitador em nossa sociedade. Nós adotamos uma daquelas ideias originais brilhantes no Xerox PARC, que vi em 1979, mas não via com tanta clareza na época, chamada tecnologia orientada a objetos. E aperfeiçoamos e comercializamos. Aqui é tornar-se o maior fornecedor disso para o mercado. E esta tecnologia de objetos permite que você crie software 10 vezes mais rápido. E é melhor. E é isso que fazemos. E temos uma empresa de pequeno a médio porte. Quero dizer, somos o maior fornecedor de objetos, mas, somos uma empresa de 50 a 75 milhões de dólares. Temos cerca de 300 pessoas e é isso que fazemos. É realmente o único momento em que olhamos para o futuro. Porque o Channel 4 nos pediu para fazer isso, claro. E então qual é a sua visão de, daqui a 10 anos com essa tecnologia que você está desenvolvendo? Eu acho que a internet e a web, há duas coisas empolgantes acontecendo em software e em computação hoje. Acho que uma são os objetos, mas a outra é a web. A web é incrivelmente empolgante, porque a realização de muitos dos nossos sonhos de que o computador não seria, em última análise, principalmente um dispositivo para computação, mas metamorfosear-se em um dispositivo de comunicação. E com a web, isso está finalmente acontecendo. E em segundo lugar, é empolgante porque a Microsoft não a possui. E, portanto, há uma enorme quantidade de inovação acontecendo. Então, eu acho que a web vai ser profunda no que faz a nossa sociedade. Como você sabe, cerca de 15% dos bens e serviços nos Estados Unidos são vendidos via catálogos ou pela televisão. Tudo isso vai para a web e mais. Bilhões e bilhões, em breve dezenas de bilhões de dólares em bens e serviços vão ser vendidos na web. Se você uma maneira de pensar nisso é que é o canal de distribuição direto ao cliente definitivo. Outra maneira de pensar nisso é que a menor empresa do mundo pode parecer tão grande quanto a maior empresa do mundo, na web. Então, penso que a web, quando olharmos para trás daqui a 10 anos, a web será a tecnologia definidora, o aspecto social definidor, o momento social definidor para a computação. E eu acho que vai ser enorme. Acho que isso trouxe uma nova geração de vida para a computação pessoal e eu acho que vai ser enorme, sim. E você está criando um software que... Absolutamente, mas todos estão. Quer dizer, apenas esqueça o que estamos fazendo. Apenas como indústria, a web vai abrir uma porta completamente nova. É mais uma daquelas coisas que é óbvia quando acontece, mas há 5 anos quem teria adivinhado? Certo. Isso mesmo. Não é maravilhoso o lugar em que vivemos? Eu estava ansioso para saber sobre a paixão de Steve. O que o motivava? Li um artigo quando era muito jovem na Scientific American e ele mediu a eficiência da locomoção de várias espécies no planeta. Então, para, ursos, chimpanzés, guaxinins, pássaros e peixes, quantas quilocalorias por quilômetro eles gastavam para se mover? E os humanos foram medidos também. E o Condor venceu, foi o mais eficiente. E a humanidade, a coroa da criação, ficou com um resultado bastante desapontador, cerca de 1/3 do caminho na lista. Mas alguém lá teve a brilhante ideia de testar um humano andando de bicicleta. Simplesmente superou o Condor fora da escala. E eu me lembro que isso realmente teve um impacto em mim. Eu realmente me lembro disso, que os humanos são construtores de ferramentas e nós construímos ferramentas que podem amplificar dramaticamente nossas habilidades humanas inatas. E para mim, realmente fizemos um anúncio assim muito cedo na Apple, que o computador pessoal era a bicicleta da mente. E eu acredito nisso com toda a força que tenho
que de todas as invenções humanas. O computador vai estar próximo do topo, se não no topo, à medida que a história se desenrola e olhamos para trás. E é o mais ferramenta incrível que já inventamos. E eu me sinto incrivelmente sortudo por ser exatamente no lugar certo no Vale do Silício, exatamente no momento certo, historicamente, onde essa invenção tomou forma. E, como você sabe, quando você coloca um vetor no espaço, se puder mudar sua direção um pouco no começo, é dramático quando ele chega a algumas milhas no espaço. Sinto que ainda estamos realmente no começo desse vetor. E se pudermos empurrá-lo nas direções certas, será uma coisa muito melhor, à medida que progride. E eu olho, você sabe, acho que tivemos a chance de fazer isso algumas vezes, e isso traz, eu acho, para todos nós associados a isso, uma satisfação tremenda. Você sabe, em última análise, depende do gosto. Depende do gosto, trata-se de tentar se expor às melhores coisas que os seres humanos fizeram. E então, tente trazer essas coisas para o que você está fazendo. Quer dizer, Picasso tinha um ditado. Ele dizia: bons artistas copiam, grandes artistas roubam. E nós temos, você sabe, sempre sido descarados ao roubar grandes ideias. E eu acho que parte do que o que tornou o Macintosh fantástico foi que as pessoas que trabalhavam nele eram músicos e poetas e artistas e zoólogos e historiadores que também eram os melhores cientistas da computação do mundo. Mas se não fosse pela ciência da computação, essas pessoas teriam estado todas, você sabe, fazendo coisas incríveis em outras áreas. E eles trouxeram com eles, todos nós trouxemos para este esforço, uma abordagem muito de artes liberais. Espécie de uma atitude muito de artes liberais, que queríamos trazer o melhor que vimos nesses outros campos para este campo. E acho que você não consegue isso se for muito restrito. Uma das perguntas que fiz a todos na série foi: você é um hippie ou um nerd? Se tivesse que escolher um desses dois, claramente sou um hippie. Certo, isso em 30 segundos. Sabe, todas as pessoas com quem trabalho, nós estamos claramente nessa categoria também. Sério? Sim, por quê? Quero dizer, você busca hippies ou eles são atraídos por você? Bem, pergunte a si mesmo, o que é um hippie? Quer dizer, essa é uma palavra antiga, né? Tem muitas conotações. Mas para mim, sabe, porque eu cresci, quer dizer, lembre-se de que os anos 60 aconteceram no início dos anos 70, certo? Então temos que lembrar disso. E foi nessa época que me tornei adulto. Portanto, eu vi muito disso. Sabe, muito disso aconteceu bem aqui no nosso quintal. Para mim, a centelha disso era que havia algo além. Meio que o que você vê todos os dias. Há algo acontecendo aqui na vida, além de apenas um emprego e uma família, e 2 carros na garagem e uma carreira. Há algo mais acontecendo. Há o outro lado da moeda que nós não falamos muito sobre isso. E experimentamos quando há lacunas, quando meio que realmente não estamos presentes. Quando tudo não está ordenado e perfeito, quando há uma espécie de lacuna, você experimenta essa invasão de algo. E muitas pessoas ao longo da história partiram para descobrir o que era isso. Você sabe, seja Thoreau, ou alguns místicos indianos, ou quem quer que seja, e o movimento hippie captou um pouco disso. E eles queriam descobrir do que se tratava. E que a vida não era sobre o que viam seus pais fazendo. E claro, o pêndulo foi longe demais para o outro lado, e foi uma loucura. Mas havia um germe de algo ali. E, é a mesma coisa que leva as pessoas a quererem ser poetas em vez de banqueiros, sabe? E eu acho isso uma coisa maravilhosa. E eu acho que esse mesmo espírito pode ser colocado em produtos, e esses produtos podem ser fabricados e entregues às pessoas, e elas podem sentir esse espírito. Quer dizer,
Se você fala com pessoas que usam o Macintosh, elas o adoram. Quer dizer, você não ouve pessoas amando coisas, produtos com muita frequência, sabe, realmente. Mas você podia sentir aquilo ali. Havia algo realmente maravilhoso ali. Então, Não acho que a maioria das melhores pessoas com quem trabalhei tenham trabalhado com computadores apenas pelo trabalho com computadores. Elas trabalharam com computadores porque eles são o meio. É mais capaz de transmitir alguma sentimento que você tem, que quer compartilhar com outras pessoas. Isso faz sentido para você? Oh, sim. E, sabe, antes deles inventarem essas coisas, todas essas pessoas teriam feito outras coisas. Mas os computadores foram inventados e eles apareceram e todas essas pessoas se interessaram na escola ou antes da escola e disseram, este é o meio que eu acho que eu diga say algo. something in, you know?